por Diogo Pereira e Tomás Taborda, que é revelada este fim de semana no Centro de Congressos da Madeira, amanhã às 6 da tarde e no domingo às 4. Para sábado já não há bilhetes à venda, pois a lotação para o espetáculo Telhados de Vidro está esgotada. Peça multifacetada e desafiante que é partilhada como sendo um intenso e provocador drama contemporâneo sobre poder, política e paixão. A coorganização entre o Diário, a Ligra e a Culture Project traz assim à região uma produção do Teatro da Trindade e Natel. Benedita Pereira, Diogo Infante e Tomás Taborda. Bem-vindos a esta casa. Como sabem, é uma rádio de palavra, aqui passa muito pouca música. Em termos muito sumários, o que é que os madeirenses, sobretudo, ou aqueles que cá estiverem e quiserem ver, poderão assimilar nos próximos 2 dias, Diogo? Bom, eu diria que é sobretudo um belíssimo espetáculo de teatro, conta uma história com a qual é muito fácil empatizar, porque basicamente é uma história de amor entre um homem mais velho e uma mulher mais nova. E pronto, e poderia pensar-se que é só isso, mas não. Na verdade, é uma tensa relação entre duas pessoas que, apesar de gostarem muito uma da outra, têm pontos de vista muito diferentes sobre a vida, sobre a sociedade em que se inserem, e até sobre os momentos particulares que, curiosamente, estamos a viver. E em tempos conturbados como aqueles que estamos a presenciar, acho que o teatro tem esta capacidade de nos desafiar a refletir e a estimular o debate. Para nós, intérpretes, é uma oportunidade de mergulhar fundo em personagens que são dramáticas, sim, mas que também têm uma comicidade muito grande, porque, como tudo na vida, nem tudo é preto e branco. Uhum. Há uma fronteira muito tenue entre o humor e o drama que nós temos a possibilidade de experienciar no corpo, e creio que o público nos tem acompanhado ao longo destes quase um ano de longevidade que a carreira deste espetáculo tem-nos dado esse retorno de prazer, de uma emoção inteligente. Portanto, creio que é tudo isto que podemos oferecer ao público madeirense e espero sinceramente que possam acompanhar-nos. Benedita, como é que se articula esta dicotomia que pode ser uma junção perfeita entre amor e humor? Isto é a história da minha vida. Não, estou a brincar, mas de facto, se há coisa que está muito aliada ao amor, pelo menos do meu ponto de vista, é o sentido do humor. E quando os sentidos do humor por acaso se juntam ou se cruzam, há há faísca e aí há uma história. Aqui, neste caso, a história de amor deles, além de ter um passado, ou seja, nós conhecemos-nos no presente, mas vamos conhecendo o passado deles ao longo da conversa, e percebendo o que é que os junta e o que é que os afasta. E no meio disto tudo, como em tudo na vida, há coisas muito grandes, maiores do que eles, como os ideais os ideais políticos e como é que veem a vida, e depois há coisas muito pequeninas, quase de como as pessoas se relacionam e são coisas que incompatibilizam ou não, ou que os junta por coisas muito pequeninas. O sentido do humor é uma delas. Tomás, como é que nesta história entre um homem mais velho e uma professora bem mais nova, tu te colocas? Então, como é que eu me coloco? Neste caso, a minha personagem vem com um pedido de ajuda e acho que no meio de tantos momentos que existem entre casais ou entre relações, é muito importante ouvir aqueles que também passam pelo mesmo sem estarem diretamente envolvidos. Ou seja, um jovem que precisa de ajuda, tal como muitos jovens precisam e merecem ser ouvidos e merecem essa atenção por parte dos adultos e por parte de pessoas mais velhas, porque nós temos algo a dizer e precisamos de ser ouvidos com aquilo que temos para dizer. Acho que é isso. É a voz da consciência, claro. Sim. Foi um bocadinho em busca da verdade Sim, e a também, não é? esperança também nestas novas gerações, não é? Porque pensando que não somos nós que vamos acabar por levar isto para a frente, por isso tem que haver esperança em nós. O Diogo confidenciou-nos na entrevista que publicamos no Diário recentemente que, apesar do texto ter sido escrito há 25 anos, ele é muito atual, sobretudo neste momento, como já referi, muito particular, em que hoje é quase tudo um jogo, uma competição, em que, do ponto de vista social e político, há uma série de extremismos que
por vezes deturpam aquilo que é o saudável confronto de ideias. Que questões fundamentais lança Telhados de Vidro aos públicos? Eu gostaria de pensar que mais importante do que aquilo que nos separa é aquilo que nos une, são as pontes. E eu acho que é possível tirar as duas ilações deste espetáculo. Por um lado, tem que ver com a maneira como olhamos para a vida, para aquilo que ambicionamos para cada um de nós, no nosso caso pessoal, mas também no caso das personagens. E depois, de que maneira é que estamos sacrifícios, se quisermos dizer assim, estamos dispostos a fazer para tornar este um mundo mais justo, mais saudável. E é nesse confronto ideológico e político e social que as personagens acabam por se separar. Creio que a questão geracional também os define. Cada um destes três personagens está numa fase da vida diferente. O Tomás, que faz o filho do meu personagem, aliás, o Tomás sou eu, o Tomás Taborda, o ator, interpreta o meu filho, está nos seus 20. A Benedita está nos 30 e muitos e ele já está nos 50. Portanto, há aqui 20 anos de decalagem, e efetivamente o meu personagem é um homem muito rico, é um empresário, é um homem de iniciativa liberal, é um homem que acredita no poder de mudar, de transformar, acha que não é suficientemente valorizado e todo o seu empenho não é reconhecido, dando ele tantas oportunidades de trabalho a outras pessoas. No caso da Benedita, a personagem dela, a professora, é uma mulher muitíssimo inteligente que fez uma opção e que dedicou a sua vida e o seu trabalho a ajudar aqueles que de alguma forma são mais desfavorecidos. E o meu personagem não entende isso. Tendo ela tanto potencial, como é que ela está a desperdiçar o seu talento em gerações que são desprovidas? E ela responde: não, não, é exatamente essa a melhor maneira de aproveitar o meu talento, é investir em pessoas que precisam realmente de mim. E logo aqui se cria um confronto que é um ponto de partida para tudo mais, mas eu creio que, sobretudo, muitas pessoas comovem-se, muitas pessoas riem-se connosco, porque há uma humanidade Uhum. encerrada neste texto, nas pequenas nuances, no diálogo que é muito fluido, diria quase cotidiano, e ele reflete efetivamente muitas circunstâncias, seja através de uma relação amorosa, seja através de uma relação profissional, em que qualquer um de nós já se encontrou na vida e, portanto, muitas vezes no final da peça temos pessoas ou com uma lágrima no olho, ou a querer dar-nos um abraço, ou simplesmente a agradecerem porque se sentiram retratadas ou reviram-se em alguma fase desta história. E eu acho que é isso que o teatro tem para contribuir hoje em dia, é esta experiência imersiva, é o podermos sair de casa em frente a um ecrã e experienciarmos algo que é tridimensional, que está ali, é vivo e que respira connosco. Benedito, é esta autenticidade que fala o Diogo e que vocês partilham, esse realismo resulta também do facto de, na vida, do dia a dia, vocês, também são de três gerações distintas? Claro que nós partimos sempre do princípio que somos nós, é a nossa visão, é a minha visão de personagem, claro que também do encenador e também é uma criação em conjunto, coletiva, mas obviamente que damos muito de nós e da nossa perspectiva à personagem. Mas e continuando um bocadinho que o que eu estava a fazer, eu acho que estava a dizer, acho que é um bocadinho também um exercício de empatia, isto de ir ao teatro ou de fazer teatro tem sempre este pressuposto de nos pormos no lugar do outro. E o que é que o outro sentirá, o que é que está a sentir em relação ao que está a ser dito, o que está a ser feito. E daí essa é a importância de facto ir e de ver e da cultura, porque é uma maneira muito fácil de nos pormos quando é bem feito, e eu acho que aqui até já temos dado algumas provas que o andamos a fazer bem, que é as pessoas sentirem-se retratadas, ou e quando não se sentem, é de repente verem um ponto de vista diferente e que de facto nunca tinham pensado disso daquela forma. E portanto, nós, sendo de três gerações diferentes, mostramos isto. Eu já tive muitas professoras a virem falar comigo a seguir ao espetáculo porque se sentiram retratadas, ou assistentes sociais, porque também falamos desse trabalho que é tão esquecido em Portugal. E portanto, não é só uma relação, uma questão de geração, porque depois cada geração tem as suas vivências, como é óbvio, a personagem do Diogo viveu coisas
que a minha não viveu, e portanto a maneira de pensar dele também está condicionada a isso, e a minha está condicionada a outras coisas que eu vi, que eu e a Clara, claro que eu também aprendi muito a ver as coisas como ela vê, porque não tinha refletido sobre certos temas antes de parar com este texto. E é isto, para mim, esse é o fascínio de fazer o que faço. Tomás, o teu Uhum. personagem tem muita parecença com a tua existência? Eu acho que, tal como a Benita disse, acho que o facto de nós sermos escolhidos para fazer uma certa personagem é porque há algo na nossa individualidade que serve aquela personagem. Uhum. Acho que algo que é bastante importante, referenciar é que hoje em dia, com toda a questão da inteligência artificial, nós acabamos todos por ser substituíveis e isso é bastante assustador, principalmente para o futuro da cultura e daquilo que fazemos. Por isso, se nós não temos a nossa individualidade bem definida e aquilo que nos distingue uns dos outros, acabamos todos por ficar iguais. E claro que outra pessoa não iria fazer a personagem como eu faço. Por isso é que fui o indicado para a fazer, acho. Mas, claro que as personagens têm um pouco de nós, mas acima de tudo passa pela empatia que temos de ter, e se calhar é a simpatia que neste momento falta tanto, na sociedade em que vivemos, porque estamos só preocupados com aquilo que queremos individualmente Ou e não seja, com aquilo que reveste queremos. muito no teu personagem. Sim, sim, porque tenho algo a dizer também, e as pessoas merecem ser ouvidas, por isso sim. Muito bem, o Diogo já aqui trouxe alguns dos feedbacks que tem recebido, são mais de 80 sessões, não é? Um ano, em digressão, em muitos palcos. Que sentimento, está quase a acabar, que sentimento é que tem passado este tempo todo juntos, pelos vistos cúmplices, não é? E com muitos abraços e recados também, que tem recebido. Bom, eu diria, acima de tudo, de dever cumprido. Uhum. Por um lado, enquanto programador, porque também sou diretor de um teatro e foi nessa qualidade que programei este texto, sinto que todo esse investimento financeiro, energético, artístico, deu frutos. A carreira foi longa, a digressão, como disse, já vai quase durar um ano. Vamos agora terminá-la brevemente no Festival Internacional de Almada, depois aqui do Funchal. E, portanto, há um prazer no sentimento de partilha. Eu não consigo imaginar fazer um espetáculo, escrever um livro ou pintar um quadro se ele não for visto, se eles não forem testemunhados, se eles não forem apreendidos de alguma forma e percepcionados pelo público. E, portanto, nós não nos podemos queixar, porque tivemos um público muito fiel, muita gente a vir-nos ver e receber esta mensagem. E depois, claro, a partilha destes três atores, que apesar de sermos de gerações diferentes, temos uma linguagem comum, temos uma paixão comum. Quando estamos a jantar e a brincar e a conversar, não há idades. Eu sinto-me um miúdo ao pé deles e acho que isso é um sentimento partilhado. Quando temos a felicidade de fazer aquilo que amamos e que mais gostamos, é de facto um privilégio. Mas gostava só de acrescentar, eu não me vejo como um, um anjo transformador da sociedade. Eu sinto que os atores são sobretudo mensageiros. Eu não quero, eu quero sobretudo provocar, no sentido de dar a possibilidade às pessoas de olharem para os objetos artísticos que produzimos e levarem qualquer coisa com elas para casa e que fique para a vida. E nesse sentido, acho que esta peça cumpre esse objetivo Uhum. plenamente. Benedita, como é que tem sido contracenar com esta diferença geracional, mas que de muitos palcos da vida e da vossa profissão vos aproxima, tem paixão comum, já aqui referi muita cumplicidade e presumo que tenha sido ou ainda esteja a ser maravilhoso. Sim, é mesmo isso. Um, Isto também, eu acho também, os projetos, eu digo sempre que a gente leva dos projetos depois deles acabarem, não é o sucesso que eles tiveram, também é ótimo, não vou dizer. Mas é o que nós, são as experiências, são as vivências e é a cumplicidade e as amizades que ficam. Neste caso, não tenho dúvidas nenhuma. Às vezes não ficam amizades, às vezes ficam bons momentos, mas depois as coisas acabam. Aqui não tenho dúvidas que vão ficar grandes amizades, porque o que nós vivemos é insubstituível, é único e, portanto, eu acho que dos projetos que eu já fiz, eu sinto que normalmente esses onde há esta sinergia e onde há esta cumplicidade
são depois os que de facto também têm sucesso com o público. Há qualquer coisa que se mistura. Não quer dizer que seja sempre, mas na minha experiência é isso que tem acontecido. E portanto, fica também uma lição para o futuro, que é tentar, ou pelo menos quando temos essa oportunidade de escolher ou de saber quem é a equipa antes, ou tentar estar sempre bem rodeada, porque normalmente tem as duas coisas, tem o lado pessoal, o prazer profissional e também o sucesso. Tomás, sendo mais novo, se calhar a primeira vez que contracenas com os dois, Uhum. que lições levas para a tua carreira profissional? Eu aprendi imenso com eles os dois e acho que não levo só para a vida profissional, mas levo sobretudo também para a vida pessoal, porque desde o primeiro ensaio que aprendi imenso com eles profissionalmente, só a ver, só a assistir. Eu às vezes sentia-me só um mero espectador que ficava a vê-los os dois a trabalhar. Mas acima de tudo, levo esta sensibilidade e empatia pelo colega, pelo outro que está ao nosso lado, porque acho que foi isso muito que nos definiu e acho que foi por isso que criámos laços tão fortes. Foi quase, como o Diogo disse, é quase como se não existisse idade e nunca senti qualquer tipo de paternalismo por parte deles dois, mas sim uma grande sensibilidade em encaminharem-me e em ajudarem-me com as referências que, obviamente, têm muito mais do que eu. Então acho que foi isso. Vou inverter agora a ordem das perguntas. Uhum. Quando olhei para o título da peça, Telhados de Vidro, é óbvio que toda a gente deve fazer o mesmo exercício. Quem não tem telhados de vidro? Ahm, Quais são os vossos? Ai, Hum. meu Deus. Tenho tantos telhados de vidro. Não sei, acho que em diversos. Não, é aquele que é mais fácil de atingir. Ahm, Bem, não devia ter começado por mim nesta. Não sei, não sei. Ele é muito novo para ter telhado. Não sei, acho que passa por tanta coisa. Não sei, acho que. Oh, Diogo, começa tu, anda lá. Já. Eu sou o último. Estou a pensar. Isto era para dar aquele ambiente mesmo de teatro a Sim. esta entrevista. Este momento de improvisação. Bem, que improviso. Não és Ah, obrigado a dizer, era só uma provocação. Pois, não, eu adorava era saber responder com clareza a essa, porque não sei, acho que efetivamente há tanta coisa. O que é normal também na tua idade. Assim, Ainda não se Eu tem. acho que é exatamente isso. Eu acho que nós, eu, por exemplo, com a idade dele, tinha imensas, se calhar, algumas certezas, ou uhum, achava que sabia muita coisa, e hoje em dia olho para trás e assim, ai meu Deus, o que é que eu disse, o que é que eu fiz, o que é que. Por exemplo, o telhado é um bocadinho esta coisa de. Que vem um bocadinho com a maturidade e o crescimento, de percebermos que nada é preto e branco e há uma linha cinzenta muito grande e que quando somos miúdos e um bocadinho mais ingênuos, talvez o Tomás tem uma alma velha dentro dele, se calhar não é tanto assim, mas eu acho que vem mais disso, das coisas que se calhar eu disse ou achava que estava tão certa e afinal não era bem assim. Eu subscrevo, eu estava a pensar exatamente de que forma é que podia ser sincero. Eu acho que tenho procurado, nos últimos anos, hum, trabalhar muito para fortalecer os meus telhados, para que eles não sejam de vidro, Uhum. e isso passa por uma grande franqueza, em primeiro lugar, para comigo próprio, pela necessidade de ser verdadeiro nas minhas posições enquanto homem, enquanto pai, enquanto artista, ser franco, ser honesto. E isso torna-me uma pessoa mais tranquila, mais segura, com menos certezas, mas talvez mais coerente. E, portanto, eu diria que os meus telhados de vidro eram os meus medos, os meus segredos, as minhas. Eu hoje tenho procurado fazer um trabalho interior onde me livro desses medos, livro desses receios, para poder dizer o que penso, para ser quem sou, e é essa a mensagem, são esses os valores que eu procuro transmitir ao meu filho. Podia partilhar o meu. Claro, agora queremos claro, saber. agora também quero ser. Não ter tempo é o essencial. Ok. Pois. Vá lá, não é, É? não é ter tempo para não ir ao teatro. Exato. Pronto, ainda bem que vem. É. Vou. Vá, Ok, claro, E temos vou que no domingo, ainda há Ah, lugares. pronto. Quem ir. está a ouvir já sabe, pode ir ao site de noticias.pt e tem lá todas as referências para que não fique em casa. Já iremos falar desse aspecto, não tem nada a ver com o Sporting, mas que tem a ver com algum comodismo, que no fundo é um desafio que se coloca ao teatro num contexto em que a cultura é muito mais consumida on demand, via uhum. streaming, no sofá. Que desafios é que este ar de enfado por vezes, mas
também ditado pelos dias agitados, Uhum. coloca ao teatro? Eu acho que temos que ser criativos não só nos conteúdos que produzimos em palco, mas também na forma como comunicamos. Ou seja, por um lado, há que ser mais desempoeirado, sair um bocadinho daquela imagem, às vezes, institucional, do que o teatro é para uma elite, ou que o teatro é chato. Não, eu acho que isso, nós também temos que chegar às pessoas, temos que fazer o teatro que também as pessoas querem ver e depois levá-las a ver outras coisas que se calhar elas não sabiam, que gostariam de ver. Portanto, é um processo lento, mas eu diria, como agente cultural e estando nisto já há muitos anos, que tem assistido a um crescimento substancial do número de pessoas que têm vindo às nossas salas, nomeadamente jovens, o que me deixa muito feliz. Eu creio que as pessoas perceberam o prazer, que é uma experiência imersiva de estar numa sala, de ser envolvido, de sentir a fisicalidade, sendo a respiração dos atores ali ao vivo, quer dizer, numa época em que se trabalha cada vez mais na imagem digital e na inteligência artificial, a ideia do contacto e das pessoas estarem ali é algo que é único e deve ser cada vez mais valorizado. Portanto, assim tenhamos saúde, assim tenhamos uma sociedade e uma cultura valorizada num país pequeno como o nosso, nós faremos a nossa parte. Benedita, és consumidora de produto e conteúdo cultural ou também te deixas ficar no sofá? Sou consumidora, claro que também tenho as dificuldades que as pessoas têm, sendo mãe, por exemplo, às vezes não tenho como ir a tantas coisas como gostaria e também o facto de trabalhar em teatro faz com que muitas vezes eu não tenha as noites disponíveis para ir ver espetáculos, mas faço questão de ver o máximo possível, há alturas mesmo mais complicadas, mas estou atenta a sempre tudo o que acontece, e acho que o teatro, para mim o teatro é mesmo aquele essencial, primeiro obviamente, porque trabalho em teatro e, portanto, eu acho que é impossível, ou para mim não é viável eu fazer uma coisa ativamente e querer ser sempre melhor e saber o que é que está a acontecer e não ir ver dos meus colegas e ver o que é que está a acontecer. E depois porque não há outra maneira de ver teatro. Porque os filmes de facto, não é a mesma coisa e eu adoro ir ao cinema, mas eu entre escolher ir ao cinema e ir ao teatro, eu escolho ir ao teatro porque é irrepetível, ou seja, e além de só poder ver ali, tem-me esta sensação do irrepetível, de aquela noite vai ser diferente das outras, porque o Uhum. teatro é sempre diferente todas as noites e isso é uma das coisas que me faz gostar de fazer e de ver. Um, e portanto, para mim, é a minha prioridade com essas coisas de ter uma noite livre é normalmente ir ver um espetáculo ao vivo. Tomás, o streaming também é uma oportunidade, ou seja, Uhum. pode também alimentar um gosto que, sendo cultivado de forma cómoda, pode depois ser desenvolvido e tornar-se mais presencial, mais nas salas, mais Uhum. quer de teatro, quer de cinema. Vês nessa perspectiva ou como algo que dá que pensar? Eu acho que são duas coisas bastante diferentes. Aquilo que se passa no streaming, mais uma vez, nós estamos num comodismo de casa e felizmente podemos ver uma grande variedade de coisas e chegou-nos, por exemplo, a Portugal, chegam-nos coisas de todo o mundo e felizmente com o streaming conseguimos ter essa oportunidade de ver coisas que se calhar há 40 anos atrás dificilmente conseguiríamos ver ou teríamos acesso a e uma grande variedade de produtos. O problema do streaming é que traz este comodismo e a falta de urgência em sair de casa e em ir ao teatro, em ver histórias ali, naquele momento, em tempo real. E acho que há uma necessidade das pessoas não se esquecerem da beleza que é sair de casa e poder presenciar algo naquele momento e ao vivo, apesar de todos termos coisas para fazer. Eu, se calhar, agora, como sou mais novo, tenho mais tempo para ir ao teatro, ao cinema e tento também muito cultivar isso, mas é importante não esquecer que o teatro continua a existir e que não é substituível de Hum. todo. Quase que há gente que vive sem sair de casa, que chega tudo a casa hoje. Pois. O que não chega é esta alegria de ver arte ao vivo. Vocês fazem teatro, mas também televisão, cinema e outras coisas. Hum, Em que meio é que se sentem mais compensados? Não digo financeiramente, porque isso. Isso não Eu é não sou, teatro. eu não sou do fisco, mas profissionalmente e pessoalmente falando. Bom, eu não tenho dúvidas que é no teatro que me sinto mais recompensado. Por um lado, é no teatro que eu tenho mais tempo para aprofundar
as personagens que interpreto para poder estudá-las, fazer um trabalho dramatúrgico, discutir, ensaiar e, sobretudo, fazer uma coisa que a sociedade tem pouca tolerância, que é errar. Nós não conseguimos produzir um resultado se não errarmos, é um processo. E para chegarmos com consistência e substância a uma forma, nós temos que experimentar, ensaiar, repetir. Os franceses dizem répéter. E, portanto, essa ideia da repetição e erro, tentativa, faz com que possamos fazer 80 vezes o mesmo espetáculo, perante 80 plateias distintas, e todas as noites, em cada frase, em cada respiração, mesmo que elas possam ter pequenas variações, nós sabemos exatamente porque é que estamos a fazer aquilo, porque analisamos cada momento, incorporamos cada momento, e isso dá-nos uma satisfação ter uma plateia de 500 ou 600 pessoas suspensas na nossa palavra, suspensas na nossa emoção e a acompanhar-nos nessa viagem é algo que é absolutamente único. Claro que a televisão tem os seus encantos, o cinema também, mas ali há uma responsabilização in loco. Durante 2 horas nós estamos vivos E com reação com imediata. uma reação imediata e com uma sensação de vivência que é absolutamente única. No teu caso, Benedita, também é assim? Sim, é verdade. Eu costumo dizer que quando eu faço o meu melhor trabalho é no teatro, e é exatamente por estas razões, porque eu preciso desse tempo, preciso de mergulhar, de ir mais fundo. Eu acho que o que acontece na televisão e no cinema nunca há muito tempo, ou seja, se fizéssemos cinema com o Paul Thomas Anderson, não porquê, ou mesmo com o João Canino, pronto, mas nunca fiz, que tivesse aquele tempo todo, se calhar consegue chegar a esse ponto, essa, essa profundidade e de facto fazer tentativa e erro e tudo isso. Mas como em Portugal isso não existem quase essas oportunidades, no teatro, apesar de não haver dinheiro, há sempre tempo. Porquê? Porque nós temos que apresentar um espetáculo feito. Portanto, há uma maneira, e para fazer temos que ensaiar. Portanto, para mim, isso os processos são normalmente as coisas que mais me dão prazer. E que sinto que consigo ir mais além. Então, se tiver um encenador ou encenadora, ou tiver colegas que estão a puxar por mim e que estamos a puxar uns pelos outros, sinto sempre que consigo, é como se eu tivesse um instrumento e eu conseguir fazer mais uma nota, quer dizer, todos os trabalhos sinto que estou a crescer. Isso para mim é para isto que eu vivo. Pronto. Para mim isso é a coisa que mais me entusiasma. E depois, claro, temos um momento em que estreamos e fazemos para o público e para mim é também essa coisa de repetir com o público, ou seja, fazer os espetáculos várias vezes, como tivemos a oportunidade. A primeira vez que eu fiz tantas vezes um espetáculo foi o Telhados de Vidro. E como é que nós continuamos vivos e como é que isto continua a surpreender-nos de alguma maneira. Nós conversamos sobre isto muito, não é? Porque agora, como fazemos intervalos de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e voltamos a revisitar, e há sempre alguma coisa nova que vamos aprendendo, e isso é o que nos faz. Se fosse sempre igual, não acabava por cansar, mas eu nunca sinto que é igual, porque nós estamos diferentes naquele dia, porque o público é diferente, porque a reação é diferente, porque aquela palavra abriu-me um imaginário diferente. Pronto, e portanto, na verdade, o teatro é um bocadinho casa, escola, família, tudo isso. Tomás, o teatro traz-te mais maturidade do que a televisão. Eu acho que tudo traz maturidade, não é? Porque são tudo experiências, por isso acrescenta sempre alguma coisa àquilo que somos e traz sempre crescimento pessoal e profissional. Acho sim que o teatro, pelo menos para mim, embate-me com um dos meus maiores problemas, que é aceitar o erro, como o Diogo estava a falar, porque eu sou extremamente exigente comigo, então às vezes fico, ai, já estou a fazer asneira e lá está, temos de ser empáticos connosco próprios também e perceber, ok, vais chegar lá, vais ter tempo. E muitas vezes o problema na televisão é que não temos esse tempo, ou em cinema temos mais tempo, mas sim, acho que não é só o teatro que traz maturidade, acho sim que as experiências é que nos trazem maturidade, por isso podem ser elas televisão, teatro, cinema, o que for, tudo me traz crescimento pessoal. Vou-vos lançar um desafio. Esta também é uma rádio que lança muitos desafios. Como é que comentam uma ideia partilhada esta semana, no último 10 de junho, dia de Portugal, pela escritora que também é conselheira de Estado, Lídia Jorge,
que disse que os cidadãos, agora apenas público que assiste a espetáculos em ecrãs de bolso, hoje regrediram à subtil designação de seguidores de ídolos que são fantasmas. Esta é a frase. Queria um comentário vosso, porque acho que se encaixa nesta realidade, neste vidro. Bom, a Lídia Jorge é uma extraordinária escritora e também uma poetisa e faz uso de uma figura de estilo, da ironia, para fazer um retrato, quase que caricatural de uma sociedade que está cada vez mais. Nós aqui estamos os três, todos temos um desses monitores e, de facto, a nossa vida passou a estar muito condicionada por eles. Quero acreditar que não é isso que nos vai impedir de termos outro tipo de experiências. Aquilo que produzimos e promovemos é exatamente esse tipo de encontros, né? Desejamos sempre que, quando o espetáculo começa, as pessoas se lembrem e tenham esse cuidado e esse respeito em desligar os telemóveis para não interferir com a experiência que temos, que lhes Pelo podemos, menos tirar o som. pelo menos tirar o som. É verdade que algumas pessoas se esquecem, mas eu quero acreditar que, por um lado, são os novos tempos, há novas linguagens e nem tudo é necessariamente mau. Com a tecnologia, com a evolução, com a modernidade, vêm novos desafios, seguramente, vêm muitos privilégios, vêm muitas experiências positivas, mas vêm perigos. E aquilo que é mais importante é nós estarmos conscientes desses perigos e estarmos atentos e podermos, enfim, a ter alguma vigilância, quer sobre os nossos próprios comportamentos, quer sobre o impacto que essas ações têm em nós e nos outros. É evidente que pensei que ia falar de outras coisas, a Lídia falou de outros Sim, assuntos sim. igualmente importantes, e numa sociedade plural, moderna e sofisticada, em que acreditamos que nos inserimos, aquilo que fazemos é exatamente um teatro inclusivo, um teatro tolerante, um teatro do debate, da discussão, em que promovemos o respeito pelo outro, pela diferença, onde é nessas diferenças que temos que nos encontrar e encontrar pontos que sejam consensuais e que nos permitam evoluir enquanto povo, enquanto nação, porque senão somos uns broncos e mais valeria continuarmos na idade da pedra. Uma nação una e diversa que tem esta dicotomia, por um lado, cidadãos ativos e exigentes, também tolerantes, como é óbvio, mas muitos seguidores amorfos, sem questionar. Como é que a Benedita leu este alerta? O que me preocupa mais, quer dizer, também me preocupa a apatia e esse, esse estado de amorfo, mas preocupa-me também muito mais a maldade e a agressividade com que se. O discurso de ódio, O por discurso exemplo. de ódio que acontece nessas redes sociais, com esses seguidores, que as pessoas param e acham que dizer uma coisa horrível que pode magoar alguém é de facto importante. Ou seja, as pessoas podem pensar aquilo que quiserem e há pessoas que com pensamentos maldosos e se calhar mandam um comentário para o lado, mas aquela coisa de uma pessoa parar para escrever uma coisa que vai obviamente magoar outra, gratuitamente e que não traz nada, ou seja, não é uma crítica construtiva, muito raramente são críticas construtivas. Isso preocupa-me imenso porque é mesmo esta total falta de empatia e total impunidade de estar por trás de um ecrã, de um teclado e poder dizer aquilo que nos apetece, porque aquela pessoa se sujeitou, porque foi entrevistada, porque às vezes são figuras públicas, outras vezes, às vezes não, que são pessoas que por acaso foram entrevistadas, e as pessoas dizem coisas mesmo muito más, vis, e isso. Eu questiono-me, e é das coisas que mais me preocupa, é como é que, e porque também tenho um filho e porque daqui a uns anos estará também aí exposto a este tipo de coisas, não é? Às redes sociais. Por isso, como é que se prepara um jovem cidadão para isto? Como é que se prepara para não se tornar nesta pessoa e para também se defender deste tipo de ataques? Eu acho que isso, para mim, é das coisas que mais me preocupa, é essa maldade e essa impunidade. Tomás, a tua análise crítica a este momento. Primeiro, eu acho que acima de tudo o mundo nunca se vai mover com ódios.
Acho que isso é uma ideia que tem mesmo que ficar clara na cabeça de toda a gente, ou deveria estar. E acima de tudo, acho que é importante nós não sermos influenciados por discursos populistas e por vídeos que vemos de 1 minuto, porque esses vídeos geralmente não dizem rigorosamente nada. Se nós não nos soubermos fundamentar, se não formos à procura de informação que realmente nos identifiquemos, isso só vai incentivar o ódio, que é aquilo que cada vez vemos mais. A cultura não pode ser medo, nem deve, e nós fazemos aquilo que fazemos por amor acima de tudo. E por isso não temos que sentir medo por trazer certos temas, não temos que sentir medo por falarmos de certas coisas, e acima de tudo nós temos uma grande responsabilidade porque damos a cara e a voz por muitas coisas que defendemos, e acho que é isso o papel de um artista e que deve sempre continuar a ser. Muito bem, estamos a chegar ao fim desta excelente conversa. Não vou estourar a vossa garganta com mais. Só tenho mais uma questão, que no fundo também é aquela que poderá mover alguns dos nossos ouvintes, que é saber o que é que vão fazer depois dos telhados de vidro. Que sonhos mais aspiram concretizar? Começo pelo mais novo, outra vez. Eu aspiro tanta coisa. O Acima sol da casa. É. Não, acima de tudo, eu espero continuar por muito tempo com esta paixão que me move para fazer todo o tipo de trabalho que surge e, acima de tudo, que o trabalho também me permita continuar fiel àquilo que defendo e aos meus valores. Acho que espero que isso se mantenha por muito tempo e que conquiste muita coisa e que faça muita coisa e muito. Também espero fazer muita coisa com eles ainda, os dois. Vamos trabalhar juntos, mas ninguém sabe. Então é isso, acho que aspiro muita coisa e espero que continue a vir muita coisa boa. O que é que temos aí de projetos, Benedita? Por acaso estamos numa fase com alguns. Eu vou estrear outro espetáculo para a semana, na quinta-feira, em Lisboa. Um texto, um texto bastante exigente que é da Gabler, do Ibsen, em inglês, com os Lisbon Players. Vamos estar no Teatro de Variedades em Lisboa, portanto, quem estiver um, no continente, venha ver-nos. Só estamos 2 semanas em cena e ao mesmo tempo também estou a preparar um projeto de televisão. E portanto, estou cheia de coisas. Mas aqui Felizmente. na área das novelas ou noutra? Sim, sim, vou fazer uma novela, vou fazer esta peça e depois para o ano também, mas mais daqui ainda falta bastante, mas já tenho outro espetáculo também alinhavado. E qual é o maior sonho? O maior sonho é continuar, é continuar com este privilégio de poder trabalhar e de ir trabalhando sempre com pessoas boas e também com novas pessoas e ouvir, ahm, trabalhar com novos artistas e criadores e em línguas diferentes e tenho um bocadinho sempre esta vontade. Por acaso, ultimamente isto tem acontecido e sinto um bocadinho a viver um sonho, tipo fiz uma série em Espanha, agora estou a fazer um espetáculo em inglês e depois isto é uma das coisas que me entusiasma e portanto acho que já estou a viver o sonho. Convém que tenhas tempo para dormir, não é? Não tenho muito. Pois é. Diogo, que outros projetos há em mãos e que sonho ainda está por concretizar, se é que há? O sonho comanda a vida, portanto. Exato. Bom, este verão vou participar em duas longas-metragens, e é uma coisa que me vai dar muito gozo voltar a fazer cinema. Uma delas, de Luís Galvão Teles, e vai ser filmada no Douro. É uma adaptação do Teatro de Quental, o romance de Vindimas, e será um desafio. E já para a semana, aliás, no dia 24, vou em conferência de imprensa, na qualidade de diretor artístico do Teatro Trindade e Inatel, vou anunciar a programação que nos vai ocupar a próxima temporada. Estou muito orgulhoso dela, não posso desde já adiantar, mas posso Claro. dizer que será dentro da linha do que tenho vindo a desenvolver, teatro clássico, teatro de qualidade, textos incríveis, elencos muito bons. Ou seja, o meu sonho é, pô, já estou naquela idade em que quero ter saúde para poder continuar a fazer aquilo Exato. que gosto. Que é ter esta possibilidade de desafiar talentos, encontrar gente nova, dar a possibilidade a outros de desenvolverem linguagens, caminhos e dar um contributo efetivo para que a produção teatral em português e em Portugal possa ter um futuro risonho, como eu desejo. Desejo bons espetáculos aqui na Madeira. Sei que para alguns é estreia, não é? Na Madeira? Na Madeira. Para Sim, mim, eu não fiz espetáculos na Eu Madeira. também não. Primeira vez que vim à Madeira vim ver um espetáculo, por acaso, mas nunca fiz.
Vieste ver um espetáculo. Vim ver um espetáculo que tinha Do estado em fogo. digressão. Não, vim ver um espetáculo de teatro. Teatro. Sim, que era um espetáculo que tinha estado em digressão já foi há muitos anos, que era As Criadas, que era ensinado pelo Marco Martins e eu encontrei-os no Porto, uma coisa qualquer, eu não tinha visto o espetáculo. E ele disse, o último que vamos fazer é na Madeira. E eu disse, eu vou. E apareci, eu cheguei, foi uma desculpa para vir visitar a Madeira. Depois já vim com o meu filho e com o meu enteado, mas é a primeira vez que venho assim a trabalhar. Também é a tua estreia na Madeira. Assim, quer dizer, em teatro, Em sim, teatro, claro. porque eu passava cá muitas vezes férias na Madeira. Oh, A então Porto Santo, Porto Santo. já conheço aqui o ADN dos madeirenses. Quase, São quase. tramados nos espetáculos, não é, Diogo? Não, não, eu sou um repetente, já vim muitas vezes com variedíssimos espetáculos de vários géneros e devo confessar que fui sempre muitíssimo bem recebido. Acho que o público madeirense é um público culto, um público educado, um público respeitador. Portanto, a minha expectativa está elevadíssima, portem-se Vamos lá. bem, por favor. Não, é um enorme prazer voltar aqui. Amanhã e depois os madeirenses então vão perceber que mensagens deixam o Tomás, interpretado pelo Diogo Infante, o Eduardo, encarnado pelo Tomás Taborda, e a Clara, a personagem da Benedita Pereira, atores que partilham a arte e essa firme convicção que o teatro não pode morrer, mesmo que tenhamos todos telhados de vidro. TSF Madeira, Rádio de Cultura.